Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Dani Monteiro, sou autora do blog de Before Beginners e eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do meu último post no blog. Como eu falei lá no post, a ideia é que daqui pra frente, associado a um post, tenha um videozinho pra gente bater um papo. Então eu não vou ler o que está escrito no post, só vou fazer algumas considerações. Quando precisar, se tiver alguma demo, se tiver alguma demonstração e tal, eu mostro pra vocês, e aí vai ser aqui pelo canal. Eu não quero mais ficar colocando prints nos posts. Então, obrigado pela generosidade de vocês de estarem ouvindo a minha voz de Pato Donald. Para quem não conhece o blog, como ele funciona? Eu escolho um banco de dados que eu tenho visto aí nas comunidades que tem muita dificuldade, muita lenda, enfim, ou que as pessoas me pedem também. E eu falo dele desde a instalação, da escolha, até alguns pontos mais avançados, tipo monitoração, índices e afins. Ano passado eu falei muito sobre o MongoDB, e aí se você estiver pesquisando sobre o MongoDB, dá uma olhadinha aqui no dbforbeginners.com/mongodb. Tem bastante coisa, tem uns posts, fotos de alguns eventos e enfim. Depois eu falei muito sobre o SQL Server. E agora eu estava na dúvida se eu ia falar sobre MariaDB, se eu ia falar sobre Postgre. E aí eu fiz uma enquete aí nas minhas redes sociais e ficou muito perto o resultado, assim, quase empate. O Postgre teve uma vantagenzinha, mas ficou muito perto o Postgre e o MariaDB. E aí alguém me sugeriu, falou, poxa, Dani, por que você não fala dos dois? Eu fiquei meio assim, achando que isso podia fugir um pouco do propósito do blog, mas eu acho que talvez ajude. E aí, galera, conforme os posts forem chegando, vão me dizendo se tá legal, se o ritmo tá bacana, se não tô causando confusão, porque acho que o blog é meio que a nossa casa, assim. Então, o blog nasceu com o objetivo de ajudar desenvolvedores iniciantes. Então, se ele não estiver ajudando, me falem. Me falem, me ajudem a montar uma estratégia, porque a ideia aqui é realmente compartilhar o conhecimento. Isso tem muito a ver com a filosofia open source, com os requisitos open source, com a filosofia de software livre. Então, vamos fazer do blog a nossa casinha. Então, por que esse post eu não fui direto falar sobre os bancos de dados? Porque eu acho importante entender o que é um software open source. Então, basicamente, open source código aberto. Então, as pessoas podem ver, podem adaptar o código. E isso, cara, não vamos achar que a Dani tá contra o Capital, que tá contra o SQL. Não, em primeiro lugar, o SQL, eu sou MVP de Data Platform, então não teria como ser MVP e não amar o SQL. Trabalho com SQL desde a versão 6.5. É o meu banco de dados favorito, isso nem preciso negar, porque é o banco de dados que eu trabalho a minha vida inteira profissional, então é caso de amor total. Amo o MongoDB, amo também. São coisas diferentes. Por que eu não está... software livre não está contra o capital. A ideia não é quebrar as empresas, não. A ideia é compartilhar o conhecimento. Gente, se você tinha essa visão, para. Simplesmente para. Porque, por exemplo, a Microsoft abriu mão de 60 patentes essa semana em prol do software livre. Os códigos acho que quase todos os produtos da Microsoft estão no GitHub, então não existe mais isso. E o Postgre eu destaco muito porque, assim, há mais de 30 anos a comunidade vem colaborando e fazendo do Postgre cada vez mais robusto. E olha que eu já vi bancos de dados bem grandes com o Postgre e não engasgam, tá? Então, tira isso da sua cabeça. O software livre é simplesmente uma nova maneira de pensar, sabe? Não é uma bagunça, é uma alternativa mesmo. Então, a empresa ela não vai pagar a licença do software. Aliás, em nem todos os casos, tá? Porque, por exemplo, o MySQL, dependendo do modo como ele vai ser usado, tem licença comercial, sim. Mas a maioria não tem licença paga. Mas o código-fonte está lá, a empresa pode colaborar com a comunidade, ela pode melhorar e adaptar o software para a necessidade dela. Pode distribuir isso. Então, o conhecimento é compartilhado e com pessoas daqui
você que está aqui em São Paulo ou que está em algum estado aqui do Brasil contra as pessoas que estão do outro lado do mundo, cara, é uma comunidade. E eu senti isso muito, de uma maneira bem bacana no PGConf esse ano. E uma das pessoas estava contando que uma vez teve um problema com o recurso do Postgre, que não estava bacana, não estava conseguindo usar. E aí falou, poxa, eu estava com esse problema. E o cara que fez a funcionalidade estava lá e falou assim, me mostra qual é o seu problema. Gente, isso é demais. Imagina você ter a pessoa que codificou ali para te explicar. Isso é maravilhoso. E a comunidade open source tem muito disso, tem listas de distribuição, tem várias maneiras de você estar perto da comunidade, de você ter ajuda. Ah, Dani, mas a minha empresa não quer ajuda, ela quer suporte. E aí que vem as grandes mudanças, né? Porque a sua empresa pode contratar uma empresa especializada. Tem aí empresas especializadas na manutenção do Postgre. Aqui no Brasil tem a Timbira, por exemplo. Então, ela não paga licença, mas ela tem outros serviços em volta que são comercializados. Então, não achem que é a revolta contra o sistema capitalista, porque não é. Então, um software open source, ele tem que cumprir alguns requisitos. Então, basicamente, ele pode ser distribuído, não pode discriminar. Por exemplo, o vegano pode ter construído um software que pode estar sendo usado por um açougue e ele não pode limitar essa utilização. Alguém pode pegar o meu software, adaptar, mas essa pessoa pode vender o meu software que ele melhorou. Ele só precisa citar o meu trabalho, dizer, esta minha versão foi baseada na versão da Dani. Os softwares são distribuídos sim junto com o seu código-fonte, e se não tiver junto, tipo no pacotinho lá do executável, você pode ir lá no GitHub, tem o endereço do GitHub ou algum diretório, algum lugar onde a pessoa que adquiriu o seu software, ela vai lá e baixa os códigos-fontes de boa. Então, deem uma olhada aí no software. A licença ela não é delimitada por tecnologia, então eu não posso ter uma licença para o Java e outra para o .NET. Simples assim. Software livre não é a mesma coisa que open source. Embora todo software livre seja de código aberto, seja open source, mas nem todo software de código aberto é um software livre. Então, tomem cuidado porque parece sinônimos e não é. E algumas características que eu achei bem fofinha. Uma coisa que é bacana também, algumas referências, eles falam muito que o software livre, a Free Software Foundation, ela aborda aspectos mais filosóficos, assim, de utilização do software, de igualdade, de distribuição, enquanto a Open Source Initiative, enrolei tudo aqui, mas tudo bem, Open Source Initiative, ela está muito mais focada no aspecto técnico. São inimigas? Claro que não, tá? Como elas lidam com o mesmo produto, elas têm o mesmo objetivo no final das contas, né, que é compartilhar o conhecimento, de distribuir produtos de qualidade. Então elas se reúnem sempre. Outra coisa importante, o tipo de licença. Cuidado, principalmente em ambientes aí de produção, falar, vou usar este software que é de código aberto, dá uma olhada se não tem nada na licença dizendo, por exemplo, que você não pode usar em ambiente de produção. O MySQL eu destaco bastante porque, embora ele seja open source, você tem que tomar cuidado quando você vai utilizá-lo, porque dependendo do tipo de utilização, a licença dele é comercial e aí tem que ser pago. Então, atenção com esses pontos aí. Bancos de dados open source, eu já falei, a gente vai falar do PostgreSQL, lindo, robusto, a licença dele é uma licença específica para o Postgre, mas o Postgre você pode usar em ambiente de produção, não produção, e você não tem que pagar nada por isso, tá? A licença dele é muito liberal, assim, bem, bem tranquilo. MariaDB, que eu acho bacaníssimo também, porque bacaníssimo, eu não sei se existe essa palavra, me desculpem. Mas qual que foi a sacada, né? Quando a Oracle comprou a Sun, foi assim, o MySQL era um banco de dados já muito conhecido, ele foi comprado pela Sun, que na época era proprietária do Java, e foi comprado por $1 bilhão. Nunca antes tinham ouvido falar de um caso desse, né? De um software livre ter sido vendido por um valor tão alto.
quando a Oracle comprou a Sun, o criador do MySQL fez um fork e chamou esse projeto de MariaDB. Então, todas as atualizações da comunidade são feitas em cima do MariaDB. Então, posso dizer tranquilamente que o MariaDB é uma evolução do MySQL. O MySQL, que é o conhecidíssimo, ele é casado com o PHP. Então, e porque um dos motivos dele ser casado com o PHP é que você pode usá-lo sem restrições se você estiver usando com o PHP. Casamento total. E também os provedores de internet, você pode ver, a maioria deles disponibiliza o PHP ou o MySQL sem custo, porque é uma das condições lá. Se a sua empresa é um provedor de internet, ela pode disponibilizar o MySQL para os clientes sem ter nenhum custo. Tá? E para usar o MySQL, toma muito cuidado, porque se você vai só usar em uma aplicação de uso interno, não faz nenhuma cópia, modifica ou distribui o MySQL, ele é gratuito. Se você está usando com o PHP numa aplicação web, ele é gratuito. Se a sua empresa é um provedor de internet, ele é gratuito. E para projetos que estejam sob licença GPL. Então, se você está achando que sua aplicação comercial, segredos de estado, você não vai disponibilizar o código-fonte, então você tem que pagar pela licença do MySQL. Simples assim. E aí eu trouxe aqui alguns sites que são bacanas, né? O site do Postgre. Então aqui, ó, cara, se você é novo com o Postgre, ele vai te guiando e no decorrer dos posts, cara, a gente vai usar bastante esse site. Ele é bem bacana, bem completo. Deem uma pesquisada aí, que é muito legal. O site do MySQL. Então aqui você já vê, né, a Oracle é a proprietária, tem a edição Enterprise, aqui você faz download, tem bastante material também. E cara, o MySQL ele chama muita atenção porque olha a quantidade de grandes clientes que ele tem. Então é um banco de dados que nós devemos considerar e eu juro que eu vou tentar não ter ressalvas com ele. O MariaDB, lindinho, fofo, então ó, vai ter aí até uma conferência do MariaDB, eu queria muito ir. Então, aqui está o site, você pode fazer o download, você pode ir verificando os eventos, participar da comunidade, cara, é bem bacana. E aí, o que eu queria falar também, aproveitando, o Postgre, voltando, tanto o Postgre quanto o MySQL, eles já estão disponíveis como serviços lá no Azure e nós vamos usar os dois serviços bastante. O próximo que eu creio que o MariaDB deve ser um dos próximos, então estão aqui, nós vamos utilizá-los, é bem legal. E vamos utilizá-los porque o blog é focado em desenvolvedores iniciantes e dificilmente você vai precisar, um desenvolvedor iniciante vai precisar fazer a instalação, enfim. Vamos para um ponto que nos interessa efetivamente. Outra coisa, falando de licenças, vocês vão ver lá no post que eu não entrei a fundo nesse assunto porque eu acho que eu precisaria de muito mais tempo para entender cada uma das licenças. E eu achei esse site o máximo, chama escolhaumalicença.com.br e aí ele vai te dizendo, eu quero uma licença simples e permissiva, então usei MIT, estou preocupado com patentes, me preocupo em compartilhar melhorias, o conteúdo não é código, quero mais opções. E aqui você vê que ele tem uma lista de licenças e aí ele mostra o que é exigido, o que é permitido, o que é proibido. E você pode clicar aqui para ver o código, o texto completo da licença. Então, muito bom esse site. Se você está na dúvida aí sobre qual licença você vai utilizar, dê uma olhada aí no escolhasualicença.com. Escolha uma licença.com.br, ainda falando o nome do site errado. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Acessem o blog, leiam o post, me mandem aí os seus feedbacks de beforebeginners.com. E aproveitando o momento propaganda, tem duas propagandas na realidade. Uma é convidar todo mundo aí para entrar no meu meetup, o Databases SP. Todo mês, pelo menos uma vez por mês, eu tento fazer um evento gratuito aqui em São Paulo sobre banco de dados, então é só entrar aí no Meetup e participar.
sugestões, locais, temas. Estou sempre aí aberta a ouvir o que a galera tem para me dizer. E outra coisa, o pessoal de BH e região, conheçam aí a WDB Consulting, que é a minha consultoria, junto com a MVP Sulamita Dantas. Então, no dia 15 de novembro, nós vamos fazer um curso de SQL Server para analistas de negócios lá em BH. Sim, galera, um feriado, um dia inteiro de SQL, imersão, mas assim, nada daquela coisa, se você me falar, Dani, mas tem tanto curso de SQL, o curso é focado para analistas de negócios, então, pessoal que não consegue montar a sua query, precisa entrar na fila do DBA, não sabe o que é uma view, vem com a gente aí em BH, que vai ser muito legal. Em dezembro a gente vai ter um curso de BH, um curso de MongoDB em BH, e aí vão ter também, agora já em 2019, no começo de 2019, cursos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto bem bacana também, e que vai fazer bastante diferença aí para a gente que trabalha com tecnologia, para quem trabalha com banco de dados, para as empresas no geral. Então, gente, até semana que vem. Mandem seus feedbacks. Muito obrigado. Até a próxima.